Olá, tudo bem? Aí eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você vai assistir esse material, mas está disponível para você no canal do Mais Sucesso, tá? Está disponível no canal As Profecias, está disponível também no nosso Facebook. Esteja à vontade. Fernando Francisco Facebook ou Mais Sucesso, tanto você escolhe, tá? E hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui. Eu quero colocar na posição aqui já a minha apresentação. Vou deixar ela pronta. Tá pronto? Tá aqui. Ela não está pronta ainda para ser exibida. Então deixa eu colocar aqui para ser exibida. Pronto. Agora já está pronto para ser exibida. Então tá bom. Eu vou trazer esse tema para você, que na abertura já coloquei ali, que é o tema sobre o perigo de seguir um falso profeta, porque nós estamos tendo uma enxurrada de novos visionários da fé, novos profetas, novos caminhos. Nós estamos tendo aí pessoas participando ainda mais agora, porque antigamente você tinha a questão da TV, né? Aí você tinha ali uma certa, digamos assim, entre elites, né? Pessoas que conseguiam chegar até a TV para pregar ali, ou dar a sua posição, dar a sua teologia, tudo mais. Ou então eram coberturas jornalísticas sobre A, B, C. Hoje, com o advento da internet, da web, a explosão que tem na comunicação, qualquer pessoa aí pode criar o seu canal e passar a pregar aí a sua doutrina. Eu me deparei outro dia com uma coisa muito impressionante, que foi o seguinte: eu estava buscando uma informação, fui buscar algum vídeo que me ajudasse no meu estudo, e me deparei com um canal do YouTube, e tinha lá a questão de oração. Falei, eu vou assistir essa questão da oração para dar uma olhada. Então, poxa, coloquei ali no canal e fui assistir. E olhei, fazia mais ou menos 20 minutos que tinha sido subido ao ar. Falei, não, 20 minutos. Quando eu olhei ali, 20 minutos no ar, aí eu olhei a quantidade de visualizações, eu me impressionei. Tinha mais de 900 mil visualizações em 20 minutos que tinha sido posto no ar. Aí eu me impressionei, falei, vou ver. De cunho religioso, oração, cunho religioso. Eu fui dar uma olhada naquilo, então falei, deixa eu dar uma olhada no canal, ver. Ó, acessei o canal ali e fui ver. Era alguém que costumeiramente, 3 vezes por dia, faziam orações, faziam uma pequena meditação e faziam uma oração. Aí fui olhar as orações, fui olhar a meditação, todas as programações, tudo que ele estava fazendo, todos os vídeos postados, tinha centenas, tinha vídeo que tinha 4, 5, 6 milhões de visualizações. Certamente um canal monetizado, e que a pessoa falou, poxa, encontrei o meu filão aqui. Ele se apresentava como um bispo, mas não disse nenhum dos canais, nenhuma dos vídeos que eu vi, não disse qual igreja. É bispo. Se apresentava ali no GC como bispo. E fui observando as meditações assim, com temas até lógicos demais, tá? Não eram temas, na maioria não eram temas em que se tinha ali algum ensinamento profundo a nível bíblico, mas tinha ali meditações. E ele encerrava sempre ali essa parte de meditações, e depois o vídeo, depois da oração, ele encerrava sempre falando sobre a questão de ajude ao nosso ministério e tal lá, e ficar o Pix ali, né? O Pix pintando várias vezes na tela, piscando ali na tela, tá? Ajude aqui o nosso canal, e eu tenho certeza que muita gente ajuda o canal, porque ele está lá firme e forte. E eu falei, puxa vida, o camarada, vou dizer, não tem conteúdo, tá? E aí, lógico, a oração dele é aquele tipo de oração que é bem apelativa, né? Apela ao coração de quem está ouvindo e tal. Mas tá lá. Não, 20 minutos de vídeo no ar com 960 e poucas mil visualizações. E a maioria dos vídeos para cima de 1 milhão de visualizações. E ele
monetiza o canal e recebe por isso. Eu não posso dizer que ele é um pregador, porque eu vou dizer, eu não vi vídeo dele em que ele pegasse a palavra de Deus e abrisse, não vi. Mas tem muitos seguidores. Ele tinha para perto de 3 milhões de seguidores. Tá. Tem muita gente na internet pregando. Por isso que eu falei, com a popularização de você criar um canal e pregar alguma coisa, tem muita gente pregando. Agora, qual a qualidade disso? Qual a autoridade? Isso é até melhor do que qualidade, né? Qualidade é uma coisa que você pode trabalhar. Mas qual a autoridade disso? Será que aquilo que a pessoa diz realmente é aquilo que é a palavra de Deus? Ela tem usado realmente de maneira concisa a palavra de Deus? Então eu quero entrar com você aqui nessa o perigo de seguir um falso profeta, porque é uma advertência que já existe aí no mundo, né? Veja só para dar para te dar aí um exemplo, né, do que pode acontecer. Em 1938, o Orson Welles, no auge do tempo do rádio, né, ele colocou ali uma novela de rádio, que era comum as famílias se reunirem em volta do rádio, não tinha TV, em volta do rádio para ouvir documentário, música, tudo mais, e tinha as novelas de rádio. E o Orson Welles, ele colocou ali uma novela chamada Guerra dos Mundos, em que ele falava sobre a invasão da Terra pelos marcianos, mas ele fez muitos efeitos especiais, fez usou de muita criatividade, e as pessoas começaram a acreditar que aquilo lá, na verdade, não era novela, era um anúncio. Quem entrou não viu a vinheta da novela, não viu a abertura, não viu... Porque durante a transmissão ele falou algumas vezes, tá, que aquilo era uma novela, uma ficção. Aí entrava, mas tinha efeitos especiais, colocou coadjuvantes ali para fazer papel de pessoas que estavam desesperadas, tudo mais lá. E aí, muita gente se assustou nos Estados Unidos, a ponto de pessoas tirarem a vida. E o Orson Welles foi acusado, teve que responder processo e tudo mais, mas logicamente conseguiu se defender, Orson Welles, porque ele avisava, mas as pessoas acreditavam. Ouviu, acreditou, não checavam a informação nem nada. Esse é um grande problema, tá? Ele acabou trazendo essa novela, tá, em 30 de outubro de 1938. E depois virou filme. Depois dessa... Ele pegou o seu material e transformou em filme. E esse filme que está passando na tela aí é muito interessante, porque eu assisti ele. A primeira versão de Guerra dos Mundos, tá? Enfim, há um grande perigo em você só ouvir e seguir, e não ser que nem os berianos. Não, vamos ver se é verdade. Paulo enaltece os berianos, vamos ver se é verdade. Os falsos profetas de hoje, nós temos vários falsos profetas de hoje com histórias que são tristes. Eu vou começar aqui com David Koresh, porque na verdade David Koresh ele criou uma religião, uma seita, e ele foi denunciado. Ele fazia o seguinte: as pessoas iam participar das suas aulas, participar da sua vida ali que ele criou, e as pessoas ficavam restritas, não podiam sair, não era fácil sair. E ele criou na mente das pessoas que as pessoas tinham que se defender. Então ele tinha muitas armas. Isso chamou a atenção do Bureau americano, o FBI, que foi fazer uma batida policial lá em Waco, que era a região onde ele foi com o seu grupo, uma enorme de uma construção, com crianças e tudo mais. O que aconteceu? O que era para ter sido algo rápido, ficou dias e dias.
E essas são cenas reais. E o local onde estavam as pessoas pegou fogo. Alguns dizem que ele atirou fogo, mas ele conseguiu captar a atenção daquelas pessoas de tal forma que elas viraram seus seguidores ferrenhos, e mesmo observando que, peraí, a polícia está lá fora. Essas pessoas agiram de tal forma a atirar nos policiais, eles foram usar tanque de guerra para poder entrar, porque eles viram, não vão conseguir, vão ter que salvar as pessoas. Mas não salvaram, muitas pessoas morreram ali. 54 adultos e 21 crianças morreram no incêndio. Inclusive o David Koresh não sobreviveu. As pessoas ali eram seguidoras dele, dos pensamentos dele. Perigo. Ele usava a religião para convencer essas pessoas. Outro que é muito mais famoso também foi o Jim Jones. E o Jim Jones levou as pessoas para morar nas Guianas, para criar uma nova comunidade totalmente separada do mundo, uma comunidade que eles iriam viver ali em uma sociedade perfeita. Tá? Jones foi o fundador da seita do Templo dos Povos. E em novembro de 1978, 18 pessoas morreram. Por quê? Porque o governo achou estranho aquilo. Eram americanos que estavam, a maioria americana. Achou estranho. Então, o que aconteceu? Mandaram averiguar. E um político americano teve até lá, teve até as Guianas, ali um lugar que era afastado, foi lá para fazer o seu relatório do que estava vendo. E na iminência de eles serem agora invadidos, estava na Guiana, mas invadido pelo FBI e tudo mais, ele induziu as pessoas a tomarem veneno. Os sobreviventes, que foram muito, muito pouco, os sobreviventes, eles disseram que os soldados dele, quando a pessoa não tomava o veneno, os soldados vinham e matavam as pessoas. Pouquíssimos fugiram, mas a maioria tomou veneno. Até os animais tomou veneno, porque ele não queria perder ali, o seu domínio sobre todas as pessoas. Muito bem. 918 membros, 300 crianças foram levadas a tomar veneno porque o seu líder religioso dizia para elas que elas teriam que se defender. E também tinha uma pregação de que se elas morressem, elas iriam encontrar a nova terra espiritual. Quem não tomou porque queria, morreu de forma violenta. Satanás, ele usa uma maneira muito especial de cuidar dos filhos de Deus. Daí aqui em Apocalipse 12 diz: pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nelas habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O que acontece é que esses pregadores ou essas pessoas que se apresentam como emissários de Deus, quando elas cometem os seus erros, elas levam as pessoas a perderem a chance da salvação. Então é importante saber como é que eu sei se uma pessoa ela fala por Deus mesmo, ela tem a autoridade para falar por Deus. E aí Jesus faz a advertência, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e muitos enganarão a muitos. Então muitos virão pregando a mensagem de Deus, mas enganarão a muitos. Aí você vê esses tipos de manifestações, os tipos de cultos, os tipos de teologias que são pregadas pelas pessoas que não têm a autoridade divina para pregar.
Um detalhe muito importante. É possível identificar um falso profeta? É possível. Então vamos começar a pensar nisso. Porque são espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim da juntada para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sabe que essas igrejas dançantes, essas igrejas que captam jovens, quais são os requisitos para você identificar se você está numa igreja que é a igreja que tem ali a presença divina? Não quer dizer que as igrejas não têm a presença divina? Deus não abandona seu povo. Mas Deus dá a advertência: sai dela, povo meu. E sair para onde? Sair em busca do que é verdade. Sair em busca do que é correto, do que é seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a pregação, os pregadores que são de Deus, eles não contradizem a palavra de Deus. Não contradiz. Se Deus mandou na sua palavra tal coisa e o pregador falar diferente, então ele não está autorizado, ele não tem ali a autorização para falar em nome de Deus. Por isso nós temos que examinar as Escrituras, porque cuidar eterna a vida eterna. Deus não manda você estude a Bíblia, nem manda ouça a palavra de Deus. Ele fala examine as Escrituras, porque através desse exame é que você vai entender, vai compreender e saber discernir. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ou não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E aí vem o detalhe. Muitos vão chegar e vão dar a palavra dizendo: eu sou aqui representante do Deus vivo. Mas como vão discernir se a mensagem que é pregada é de Deus? E aí existem alguns critérios que a própria Bíblia nos dá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, que pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Esse cara é impressionante. É impressionante. Aí você fala, o que leva? Qual a força que está atrás dele? Ou você acha que o Espírito Santo vai dar poder para alguém fazer esse tipo de manifestação apenas por fazer? Apenas para provar: olha, eu tenho poder. O Espírito Santo vai fazer algo para dizer: olha, eu tenho poder. Derrubou todo mundo. Só para dizer: eu tenho poder? Será que é isso? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é porque a pessoa chega e fala: não, eu fiz tanta coisa boa, pai. O pai do espiritismo, Allan Kardec. E aí vai contra a Bíblia, mas contra o preceito bíblico. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e feiticeiros, que te eleiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? Eu fico penalizado em relação a isso. Porque o Espiritismo, ele bate de frente com a palavra de Deus. Deus nunca outorgou, Deus nunca autorizou, Deus advertiu. E aqui está uma advertência, Isaías 8:19. E olha, quando vos disserem consultar os espíritos mortos, não. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus, os mortos nada sabem. Vou voltar aqui só para falar um detalhe. Um outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa estava orientando outra a procurar
O espiritismo é da mesa branca. Eu sei o que quer dizer isso. Aí você pensa assim, Deus cria uma mesa preta, que é que faz mal às outras pessoas, e tem uma mesa branca, que as pessoas usam a Bíblia. Usam a Bíblia e a própria Bíblia as condena. Falam em nome de Cristo, o amor de Cristo, mas acontece que a Bíblia não sustenta essa teologia. É abominável para Deus aqueles que consultam os espíritos. Aqueles que, tanto os que vão como os que promovem esse tipo de coisa. E está na Bíblia, não sou eu que falo, está na Bíblia. Eu tenho dor no coração, que há pessoas que eu amo e preciso saber que esse caminho não leva à salvação. Embora todas as obras humanitárias que sejam feitas, não vai qualificá-las para entrar no reino dos céus, porque é o próprio livro da Bíblia, o Apocalipse, nos falam. Essas pessoas não entrarão no céu. É dolorido. Nos Estados Unidos teve um outro cara, e eles diziam que ele falava com os mortos. Edgar Evan Cayce se comunicava com os mortos, e ele começou a ser influente nos Estados Unidos, mas desacordo com a Bíblia. Tá? Morrendo um homem, porventura, tornará a viver só na ressurreição, pela força e pela bênção de Deus, só na ressurreição. No entanto, muita gente segue isso. Segundo ponto, a lei e o testemunho. Pelos seus frutos conhecerei a lei e o testemunho. Um profeta ou um pregador, ele é de Deus. Seguindo isso aqui, Isaías 18. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes rairá a alma. A pessoa pregar em nome de Deus, que não guarda os mandamentos de Deus, não segue a lei de Deus, ela não está enquadrada para ser um pregador da palavra, para ensinar o povo, porque ela não está de acordo com a palavra de Deus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é maldição, anátema é maldição. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós só podemos ter Jesus como nosso Senhor pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema, que é a maldição. O pregador, o emissário de Deus, não pode contradizer o que Deus já falou. Não pode contradizer a palavra de Deus. E há pessoas pregando no mundo coisas diferentes do que estão na Bíblia. E arrebanhando seguidores. Por quê? Porque os seguidores não procuram saber qual é a verdade. É mais doce ao ouvi-los ouvir algo que se encaixe no estilo de vida que ela deseja. Essa é a grande verdade. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais os espíritos que vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Ponto. Guarda aqui. Agora nós vamos falar como você conhece o Espírito que é de Deus. Nisto conhecereis que o Espírito é de Deus. Ou seja, que o pregador é de Deus. Ou seja, que o enviado é de Deus. Que aquele que traz uma profecia para você é de Deus. Já explico sobre isso. Vamos lá. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvidos que havia de vir, e agora já está no mundo. Lá João nos adverte em relação a isso. Então o que acontece? Vou voltar aqui. Então o que acontece?
A pessoa pode fazer um lindo sermão, ela pode criar uma grande igreja, ela pode ter seguidores, ela pode ter gente com ela. Mas, se ela não seguir algumas normas, pelos seus frutos o conhecerei. Se os frutos que ela produz são frutos que condizem com a palavra de Deus. Segundo, se ela anda segundo a lei de Deus. E se ela confessa que Jesus Cristo veio ao mundo em carne para pagar o preço do pecado. Ele padeceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E a passagem aqui é clara. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas aquele que não confessa não é de Deus. Eu passei por uma situação bem difícil. Nós tínhamos um grupo de oração e alguém começou a participar do grupo de oração e começou a ter uma atitude de querer coordenar tudo. E a gente olhava. Ela não era da nossa igreja, ela vinha como convidada. E ela começou a tomar conta de tudo. Um dia eu não estava lá, me disseram que ela cantou em 4 vozes. Eu falei, opa, agora comecei a ficar preocupado. Cantou em 4 vozes? É, sim, foi maravilhoso. E eu olhava e, bom, tá guardando a lei? Não guardava, tá guardando a lei. Falava dos seus frutos, falava do seu trabalho missionário, das coisas dele. Mas essa passagem estava faltando. E eu peguei, fiquei observando isso. E eu citei isso numa reunião. Como você conhece que alguém é de Deus ou não? E ela pegou esse detalhe. E toda vez que ela vinha na reunião, ela citava o versículo. Ela citava. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e o que todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é do espírito do anticristo, do demônio. E ela falava isso. E eu ficava, senhor, mas tem alguma coisa errada. Porque o grupo começou a diminuir, pessoas começaram a não gostar, o povo começou a ter dificuldades, ter problemas. E um dia, eu pedindo a Deus em oração que me mostrasse se aquela pessoa era sincera realmente, se era um servo de Deus ou não. E, bom, o inimigo não lê a nossa mente, mas consegue ver tudo que está pensando pelas suas expressões. E ele começou a declamar esse versículo. Porque diz lá em João, e eu na hora estou aqui, perdido nos meus pensamentos, pensando e pedindo, viu? Será que me dá uma orientação? Eu só consegui receber essa mensagem. Ele não está confessando, ele está lendo. Eu fiquei em pé. Falei, pera um pouco. E ele estava falando, parou assim, ficou olhando para mim, estava ajoelhado olhando para mim. Eu falei, você está declamando o versículo, mas você, falei o nome, você está confessando, confessa? Então fale, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, padeceu na cruz, ressuscitou, pagou o preço do nosso pecado. Ou seja, confesse que você crê em Jesus Cristo, homem que veio ao mundo em forma humana. Aí acabou. E só para deixar bem claro para você, isso é tão sério. Isso é tão sério. De novo, uma outra vez, alguém falou para mim, olha, estou participando de tal religião, tal lá, é muito bom, tal lá, tá? Eu tenho falado com meus entes queridos, eu falei, não, porque fulano ali incorpora, tal. Então peça para quem incorpora falar que acredita que Jesus Cristo veio em carne e osso ao mundo e pagou o preço do pecado, morreu no madeiro e ressuscitou. Acabou a conversa. Vocês entendem a chave bíblica para isso?
A pessoa pode declamar sobre isso. Mas é muito profundo isso. Jesus não abandonou esta terra. Ele disse, ensinando-os a observar todas as coisas, eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o último versículo. Eu vou deixar a tela para você. O último versículo. Veja, muitos pregadores estão empregando. Muitos usam grandes argumentos, mas que não têm base bíblica, não tem sustentação na palavra de Deus. E como me defendo em tudo isso, Fernando? Conhecendo o que é a verdade. Aí quando vem um erro, você identifica porque você conhece a verdade. Se você conhecer o que é certo, você vai identificar o erro. E assim nós temos que agir. Porque pessoas falando bonitinho, você vai encontrar. Pessoas dando orientações como se fossem orientações de Deus, você vai encontrar. Se você se acomodar e não querer saber se é verdade ou não, aí é o problema. Nós temos o nosso canal aqui, e no nosso canal nós estudamos a palavra de Deus. Eu faço convite para que você possa se matricular no nosso canal gratuitamente. Você ter acesso a todos os estudos que vão te ajudar a você tomar a decisão correta, na hora correta, identificar quem é de Deus ou não. Porque a minha confissão agora de fé, eu creio em Jesus Cristo, que veio a esse mundo, tomou a forma humana, padeceu no madeiro, morto, guardou o seu santo dia, que foi o sábado, ressuscitou no primeiro dia da semana. E porque ele ressuscitou, eu tenho garantida a minha ressurreição para a vida eterna. Basta fazer as escolhas corretas. Que Deus te abençoe, que você faça parte do reino de Deus. Um abraço.